Olá, gente. Vamos começar com o tema Estrutura Administrativa do Bloco Cirúrgico. Meu nome é enfermeira Tarsila, sou mestranda em Gestão de Cuidados na Saúde e instrumentadora cirúrgica. Aqui meu mini currículo, tá certo? Sou professora, sou enfermeira, preparo material para concurso, sou professora tanto a nível técnico como de graduação e especialização, tá? Também sou secretária do Mais Ceará, já fui auxiliar técnica e instrumentadora, hoje sou enfermeira, tá? Youtuber, ok? Sou também auditora e classificadora de risco Manchester. Aqui são os meus contatos, tá certo? Se for para me adiciona no Instagram, tá? E no YouTube, tá? Porque no resto tá tudo lotado. No Twitter também, mas eu mal uso o Twitter, tá? Os objetivos é conhecer algumas peculiaridades do bloco cirúrgico e das normas regulamentadoras que são inerentes à profissão. Eu sempre digo que o profissional de saúde não deve só ler a NR 32, tá? Ele tem que conhecer algumas outras NRs, principalmente a NR da CIPA, do SESMIT, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a de EPI e EPC também, tá? Saber diferenciar EPI e EPC, permitir que temas considerados muitas vezes complexos possam ser compreendidos de forma simples e objetiva. Por que eu digo bloco cirúrgico e não centro cirúrgico, tá? Porque, gente, o setor, né, ele é feito por blocos, tá? Então, você entra aqui pelo vestiário, se troca com roupa privativa. A roupa privativa é somente para dentro do bloco cirúrgico. No corredor externo e outros setores, você tem que retirar essa roupa ou trocar de roupa, tá? Retirar e trocar de roupa, tá? Para não estar levando contaminação, né, de dentro para fora nem de fora para dentro. Aí é perfeito esse bloco cirúrgico, né? Tem a copa, tem a sala de estar, troca de macas, né? Posto de enfermagem, sala de recuperação, sala de guarda de medicamentos, né? Sala de guarda de equipamentos, o expurgo, a CME, né? A rouparia, tá? O lavabo. O ideal, né? Aqui o lavabo para as salas de operações, tá? Ok? O corredor interno. E aí vai, tá, gente? Então, é mais ou menos assim. Eu já fui auxiliar, como eu falei para vocês, técnica, instrumentadora, né? Sou enfermeira, sou especialista. Eu coloquei só aqui só duas, mas tem muito mais do que isso, tá? Então, eu tenho 5 áreas. Eu sou nefrologista, enfermeira do trabalho, tá? Emergencista, gestão hospitalar e intensivista neonatal e pediátrica. Aqui eu treinando os meninos, tá? Para a colocação dos campos, tá? Meus ex-alunos. Hoje eles são todos, graças a Deus, muito bem sucedidos. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre a questão de equipamentos fixos e móveis. Aqui são os gases medicinais, tá? O painel de gases, negatoscópio, tá? Tem equipamentos fixos, né? E outros móveis, tá? Esse suporte de braço aqui, tá? Você tá vendo aqui, eu coloquei aqui no meu aluno. Esse suporte aqui, você não pode manter um braço a 90 graus, tá? Esse braço, ele tem que ficar anatomicamente, né, ó, ele de repouso e não forçando a musculatura, tá? Uma angulação menos que 90 graus aqui, tá? De um lado e de outro, ok? Aqui a monitorização do paciente, tá? O bloco cirúrgico, o que seria centro cirúrgico para você? Assim melhor denominado, deve localizar-se centralmente, no lugar de fácil acesso, porém longe dos corredores e áreas de muita circulação. O centro cirúrgico ele deve ser localizado onde houver o menor fluxo possível, tá? De pessoas, materiais, equipamentos e resíduos, que seria o lixo, tá? Visando manter o bloco cirúrgico, né, o bloco de cirurgia ainda mais reservado. Quanto às influências externas, outro ponto a ser observado é o acesso rápido e fácil das diversas clínicas, principalmente UTI e pronto-socorro. São elementos da unidade do centro cirúrgico, vestiários, localizado, né, na entrada do centro cirúrgico, posto de enfermagem, copa, o corredor, né,
sala para material de limpeza, sala de expurgo, sala para estocagem de material esterilizado, local para lavabo, sala de cirurgia, sala de estar e para relatórios médicos, sala de estar e de repouso para pessoal, sala para guarda de aparelhos e equipamentos, sala de raio-x, rouparia, farmácia, sala para guarda de soluções usadas no centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, pode conter ainda a central de material esterilizado também. Também nós temos um mapa, contém os seguintes dados, mapa cirúrgico, né? Ele tem que ser, né? Já tem que estar organizado, né? De preferência aí, tá, gente? Um dia antes, né? O ideal para a gente organizar todos os materiais. Tem que ter o quê? O nome, a idade, o sexo, o registro, horário de início, sala de operação, o diagnóstico e procedimento, nome do cirurgião, do anestesista, dos auxiliares, do tipo de anestesia, porte, especialidade e observações, tá, gente? Tem que ter tudo isso, tá? Então, aqui temos um exemplo de mapa cirúrgico, tá? Isso aqui a enfermeira vai ter que organizar, tá? Enfermeira assistencial, ok? E ver aí, né, com a parte administrativa com os médicos, né? Você vai precisar de alguma coisa especial, tá? Que o médico também tem que dar esse feedback, né, ao enfermeiro. Quanto ao tamanho, as salas cirúrgicas onde ocorre o ato operatório devem ser de tamanho ideal para cada tipo de cirurgia. São estabelecidos padrões de área mínima, como sala para cirurgia de otorrinolaringologia e oftalmologia, 20 metros quadrados. Sala para cirurgia geral, 25 metros quadrados. Sala para cirurgias neurológicas, cardiovasculares e ortopédicas, 36 metros quadrados. Sala de prescrição médica, segundo a resolução, deve-se ter uma sala de prescrição de 2 metros quadrados. Lavabos, recomenda-se um lavabo para cada 2 salas cirúrgicas, com dimensões mínimas, 50 centímetros de largura, 1 metro de comprimento entre cada torneira e 50 centímetros de profundidade, com uma ponta de água fria e outro quente. Seria o ideal, né? E nem sempre tem. Aqui você está adentrando um centro cirúrgico, lembrando que você não pode estar tocando nos equipamentos sem antes ter um prévio treinamento para não quebrá-los, né? Então, o primeiro aparelho a ser desligado após terminar a cirurgia sempre vai ser o bisturi elétrico. Por quê? Porque nós vamos utilizar o éter, tá? Não é indicativo estar utilizando mais o éter, mas assim ainda nós utilizamos, tá? Desengordurar o local próximo à ferida operatória para o curativo pregar, porque não prega, certo, gente? É meio complicado, mas a real é essa, tá? Então, se desliga o bisturi para utilizar o éter, não na ferida, mas ao redor da ferida operatória, tá? Para desengordurar. Então, como é explosivo, então a gente desliga o bisturi elétrico, tá? Só lembrando desse detalhe. Aqui nós temos a mesa operatória, não é maca, é mesa operatória, tá certo? Aqui nós temos o carrinho de anestesia, carrinho de parada, que é o carrinho de emergência que a gente fala, né? Enfim, aqui tem cirúrgico que tem isso aqui, que você vai sentar, digitar, né? Prescriçãozinha online, negatoscópio, equipamentos físicos ou fixos, foco central, negatoscópio, tá? Painel de gases, certo? Ok, que é isso aqui que eu tô apontando para vocês, tá? Enfim. Aqui é onde eu coloco as secreções, tá? Que aqui esse esgoto aqui, ele não é um esgoto que vai para rede de esgoto caseiro, ele vai com tratamento especial. A área física, né? Vamos lá. O centro cirúrgico, ele deve corresponder aproximadamente a 5% da área total do hospital, existindo cerca de 2 salas cirúrgicas para cada 100 leitos hospitalares. Há 3 zonas no centro cirúrgico: a zona de proteção, vestiário e expurgo,
a zona limpa, conforto médico, anestésico, secretaria, sala de recuperação pós-anestésico, CME, farmácia, sala de raio-x e posto de enfermagem, e a zona estéreo, sala de cirurgia e lavabo. A classificação com base na urgência é classificação com base na urgência é emergência, atenção imediata, distúrbio pode ser ameaçado à vida, são cirurgias que deverão ser realizadas de imediato, sem a menor perda de tempo, pois implica em sério risco de sequelas ou vida para o paciente. Exemplo, ferida por arma branca, perfuração por arma de fogo, hemorragias. Urgência, atenção rápida, são cirurgias que deverão se realizar dentro do prazo máximo de 48 horas. A conduta pré-operatória será determinada por esse período de tempo. Exemplo, apendicectomia não supurada, abdômen agudo inflamatório. A requerida, o paciente precisa realizar a cirurgia. A eletiva, o paciente pode ser operado, são cirurgias programadas com antecedência. Há condições de o paciente realizar os exames e a rotina pré-operatória necessária, exemplo, cirurgias estéticas. Opcional, essa decisão é a do paciente. Estrutura do centro cirúrgico devido ao seu risco. Não restrita. As áreas de circulação livre, vestiários, corredor de entrada e sala de espera de acompanhantes. Semi-restrita, pode haver circulação tanto do pessoal como de equipamentos, sem contudo provocar interferência nas rotinas de controle e manutenção da asepsia. Salas de guarda de material administrativa cobre escopo. Área restrita, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação. Para evitar infecção operatória, limita-se a circulação de pessoal, equipamentos e materiais. Zoneamento do centro cirúrgico. A área crítica, tá? Tem limites definidos para a circulação de pessoal e equipamentos, por normas próprias para controle e manutenção da asepsia. Paramentação completa, sala de cirurgia, área de lavabo e corredor intersalas. Semi-restrita, circulação de pessoal e equipamentos, de modo que não interfira nas normas de asepsia. Paramentação básica exigida, corredores internos, sala de recuperação pós-anestésica, recepção de pacientes, equipamentos, expurgo, enfermagem e conforto. Área não crítica, circulação livre, não necessita de uniforme privativo, corredor de entrada, vestiários e secretaria. Equipamentos na sala cirúrgica fixos, negatoscópio, foco de luz, painel de gases medicinais e monitor multiparâmetro. Móveis, bancos giratórios, mesa cirúrgica, bisturi elétrico, o eletrocautério, suporte de soro, foco auxiliar, hamper, que é balde para roupa suja, aspirador portátil, balde inox, mesas para instrumental, carro de anestesia e mesa de banho. Outros, material de videocirurgia, microscópio, raio-x, intensificador de imagem, que é o arco C. O que seria o arco C? É isso aqui, bênção da minha vida. Arco C, intensificador de imagens, tá? Centro cirúrgico, independente da circulação geral, livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço, mínimo de ruído possível, acesso livre e fácil de pacientes, das unidades de internação, da emergência e da unidade de terapia intensiva, fácil acesso às unidades de apoio, almoxarifado, farmácia, lavanderia, banco de sangue, laboratório, raio-x e CME, janelas lacradas, portas vagas e com visores, instalações hidrossanitárias, telefone e sistema de som, revestimento de paredes, pisos e tetos de áreas críticas e semicríticas existentes, a lavagens e ao uso de produtos preconizados para processamento de superfícies, equipamentos de combate a incêndio com rotas de fuga sinalizada, rede de gases, oxigênio verde, ar comprimido amarelo, óxido nitroso azul. Para que serve o azul, professora? Eu nunca escutei. O gás, que tem a coloração, né, da sinalização azul, é para anestesia, certo? Principalmente a anestesia geral leve e a pesada, tá? Para ajudar. E vácuo, que é para aspiração a cinza. Ar-condicionado, climatização, sistema elétrico diferenciado, gerador de emergência para mínimo de 1 hora, tomada de 110 a 220 volts, sistema de aterramento e também no caso de no break, se for o caso. Recursos materiais do centro cirúrgico.
material esterilizado, aplicados, compressas, campos instrumentais, fios de sutura, absorvíveis e não absorvíveis, tá? E, no caso, metálicos e sintéticos, soluções, medicamentos e impressas. Recursos humanos, cirurgiões, execução da cirurgia, auxiliares, assistentes de cirurgia, instrumentadores, preparação do campo operatório, anestesiologistas, avaliação do paciente, prescrição do pré-anestésico, execução do ato anestésico e controle hemodinâmico no trans e pós-operatório até o restabelecimento dos reflexos. Auxiliar administrativo, secretária, serviços de apoio, digitação, controle e organização. Auxiliar de anestesia, providenciar para o perfeito funcionamento da anestesia e auxílio direto ao anestesiologista. Coordenador de enfermagem, elaboração de normas e rotinas, supervisão e avaliação do funcionamento, controle administrativo, técnico, operacional e ético do setor. Enfermeira assistencial, 1 para cada 3 salas. Planos assistenciais, previsão e provisão de recursos materiais e humanos, supervisão das ações de enfermagem, acompanhamento sistemático e humanizado dos pacientes, assistência e registros necessários, técnico de enfermagem, circulantes, cumprimento de normas e regulamentos, provisão de materiais e equipamentos e manutenção da ordem, montar e desmontar a sala de operação e auxiliar a equipe e enfermeiro, e realizar limpeza conforme programação e rotina. Serviços gerais ou de higienização, realiza a limpeza de todo o bloco cirúrgico. Paramentação cirúrgica, uniforme privativo, calça e blusa. Propés ou sapato privativo discutidos, tá? Pode ser ou propés ou sapato privativo, tá? Tem cantos que não usa propés, e sim sapato privativo. Gorro cobrindo totalmente o cabelo, máscara cobrindo boca e nariz, avental esterilizado com reforço frontal, óculos de proteção, luvas substituir a cada 2 horas e atenção NR32. A máscara, gente, quando a máscara também, vamos supor, 2 horas também, mas essa máscara cirúrgica, mas se tiver suada, alguma coisa, tem que trocar também antes, tá? Etiqueta do centro cirúrgico e hierarquia na equipe sempre vai ser do cirurgião, tá certo, gente? Ok? Então, hierarquia na equipe. Silêncio, fala baixo, somente necessário, música somente se adequada, respeito aos pacientes, respeito ao pudor do paciente, respeito à psique do paciente, nunca deixá-lo só na sala de operações. Cirurgia. É o ramo da medicina que estuda e trata as deformidades internas e externas por métodos manuais e operatórios, com a finalidade de produzir modificações úteis ao organismo, preservando a vida. Hierarquia da sala cirúrgica, cirurgião, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, anestesista, instrumentador, enfermeira supervisora e a circulante, tá? Finalidade, dependendo da finalidade a que se destina o tratamento cirúrgico, pode ser paliativo, radical, plástico e para o diagnóstico. Então, entende-se. Paliativo, tratamento cirúrgico, ele visa o quê? Compensar os distúrbios para melhorar as condições do paciente e aliviar sua dor, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida. Exemplo, gastrojejunoanastomose, sem a remoção do tumor do estômago. Radical curativo, tratamento cirúrgico por intermédio da qual é feita a remoção parcial ou total de um órgão ou segmento corporal. Exemplo, gastrectomia parcial, apendicectomia e outros. Plástico, reconstrutor ou cosmético, é o tratamento realizado com finalidade estética ou corretiva. Exemplo, queloplastia, blefaroplastia. Diagnóstico ou exploratório, caracteriza-se pela extração de fragmentos de tecidos para exame microscópico com fins diagnósticos. Potencial de contaminação, limpas, realizada em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação. Na ausência de processo infeccioso local, sem penetração dos tratos, o que? Digestório ou digestivo, respiratório ou urinário, e condições ideais de sala de cirurgia. Exemplo, cirurgia de ovário, que seria a oforectomia. Potencial contaminadas, realizada em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local com penetração dos tratos digestório ou digestivo, respiratório ou urinário. Sem contaminação significativa. Exemplo, redução de fratura exposta. Contaminadas, realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos de difícil descontaminação.
com processo inflamatório, mas sem supuração. Exemplo, apendicite supurada. O que seria um processo inflamatório? Dor, rubor, calor, edema e perda da função, tá? Infectadas. Realizadas em tecidos com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas. Exemplo, cirurgia do reto e ânus com pus. Quanto ao porte, pequeno porte são cirurgias menos agressivas e de pouca profundidade. O pós-operatório é pouco traumático e o paciente tem restabelecimento rápido. Exemplo, exodontia, tá? Médio porte são cirurgias realizadas frequentemente em centros cirúrgicos, com requisitos obrigatórios e poucas horas de duração. Exemplo, colestectomia. Grande porte são cirurgias que exigem equipamentos especiais, com muitas horas de duração, pertencendo a determinadas especialidades, ou ainda, quanto mais de uma equipe participa do ato ao mesmo tempo. Exemplo, transplante de órgão. Que é um exemplo, né, de equipe de transplante de órgãos, tá? É bem grande, né? Assim, a equipe bem lotada. Então, aqui é a equipe de transplante. Geralmente aqui tem enfermeiro e médico, somente. O instrumentador fica aqui, tá? Ok? Aqui fica anestesista, circulante, tá? E algum outro profissional, enfermeira, por exemplo. E aqui fica estudantes, aqui com certeza esses olhando aqui são os estudantes, enfim, tá? Por vídeo, né? Aqui cirurgia por vídeo, cada um tem uma posição mais diferenciada. Lembrando que por vídeo se injeta um gás antes para, né, o paciente ficar, digamos assim, cheio de gás dentro para ele perfurar. Ele não perfura assim, ele tem que jogar um gás, ó, tá? Tá inchadinho, ó, para perfurar o local, tá? Equipe de videocirurgia do lado esquerdo da foto estão entre os 3 médicos e instrumentador, observando-se em um segundo plano o monitor de vídeo. Aqui, gente, eu queria dizer um real para vocês. Quando você vai arrumar a sua mesinha, tá? Tem que ter cuidado para não colocar nas beiradas, gente, ó. Olha aqui, ó, tá para fora, né, esse instrumental. Não pode, o instrumental tem sempre tem que estar no meio da mesa e não nas bordas, sempre mais pro meio, para quando chegar bater e não, né, derrubar o seu material. Quanto à especialidade, temos a bucomaxilofacial, cabeça e pescoço, cardiologia, cirurgia vascular, cirurgia digestiva, cirurgia da mão, cirurgia plástica, cirurgia torácica, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, videolaparoscopia, tá? Quais são os papéis da equipe cirúrgica? Cirurgião e auxiliar. Planejar e executar o ato cirúrgico, comandar e manter a ordem do ato cirúrgico, posicionar o paciente, auxiliar no campo operatório, substituir o cirurgião quando necessário, anestesista. Anestesiar para o ato cirúrgico, manter estabilidade hemodinâmica, preservar a vida durante o ato operatório. Enfermeiro, receber o plantão e tomar as devidas providências, ler o livro de relatório, observar notas que merecem destaques, verificar a programação cirúrgica, fazer distribuição de auxiliares por sala, de acordo com a sua qualificação, anexá-la ao quadro, preparar o local de admissão, mapa, gorros, etc., verificar problemas do paciente detectado durante a entrevista ou na visita pré-operatória, informar o maqueiro ou auxiliar de transporte as condições do paciente e prioridades, providenciar o transporte do paciente da unidade para o centro cirúrgico, receber o paciente e admiti-lo através do plano terapêutico, confirmar os dados do paciente com o mapa cirúrgico, encaminhar o paciente para a sala acompanhado pelo circulante ou instrumentador, passar informações à equipe médica sobre problemas detectados, confirmar com o banco de sangue as reservas sanguíneas, solicitar, receber e armazenar sangue e hemoderivados, registrar no relatório os problemas técnicos e administrativos, revisar o carro de emergência, supervisionar as salas de cirurgia, assistência de enfermagem prestada ao paciente, realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, acompanhar o paciente até a sala de recuperação pós-anestésica,
elaborar o programa do mapa operatório para o dia seguinte com base nos pedidos recebidos, planejar as cirurgias em relação a materiais e pessoal qualificado, supervisionar a limpeza diária e semanal da sala de operação e demais dependências, promover cursos, treinamentos e eventos científicos, motivar a equipe mediante estratégias básicas, executar tarefas administrativas, fazer controle de psicotrópicos, notificar as alterações referentes ao mapa cirúrgico, suspensões, substituições, cirurgias extras, etc. Confirmar a vaga na UTI, raio-x e congelação instrumentadora. Fazer desinfecção das mesas do instrumental com álcool a 70%. Verificar se o lavável está em ordem. Fazer a lavagem básica das mãos, que é a higienização. Conferir material esterilizado necessário ao ato cirúrgico. Conferir os equipamentos que serão utilizados e seu funcionamento, apresentar-se ao paciente para manter o seguro, abrir material estéril necessário sobre a mesa, mantendo a técnica asséptica, fazer degermação de mãos e antebraços e paramentar-se, auxiliar a equipe cirúrgica a paramentar-se, auxiliar a colocação dos campos operatórios, atender às solicitações dos cirurgiões, auxiliar no curativo e no transporte, conferir compressas instrumentais, retirar o instrumental e encaminhá-la ao CME. Circulante, equipar, né, a sala de operação com aparelhos especiais, testar o funcionamento dos equipamentos, focos, aspirador, bisturi, etc. Abastecer a sala de operação com materiais necessários ao ato cirúrgico, auxiliar nos procedimentos preliminares do ato cirúrgico, auxiliar o instrumentador e cirurgião a paramentar-se, auxiliar no posicionamento do paciente, fornecer à equipe materiais e equipamentos necessários, acondicionar, né, material anatômico das peças cirúrgicas para estudo citopatológico informal, identificando-o, providenciar a ordem e limpeza da sala, não se ausentar no transoperatório, conferir compressas e medicações utilizadas, evitando perda, tá, gente? Você vai conferir essas compressas, principalmente em cirurgias tóraco-abdominais, tá? Preencher impresso do SAI e sistematização da assistência de enfermagem e gasto de sala, transferir o paciente para a máquina e auxiliar no transporte, desligar todos os equipamentos, manter o paciente aquecido, manter o prontuário do paciente completo e em ordem, apoio administrativo, controlista, auxiliar de anestesia e secretário. Período pré-operatório, divide-se em imediato e imediato. Pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que o auxiliarão, né, no planejamento cirúrgico, o tratamento clínico para diminuir os sintomas e as precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior à mesma. Pré-operatório imediato corresponde 24 horas anteriores às cirurgias e tem como objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico mediante os seguintes procedimentos. Vamos lá. A questão de jejum, você precisa de limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e aplicação de medicação para anestesia. Esse preparo da pele é um banho, tá? Também um clorexidina degermante, tá? Quando ele vai para o centro cirúrgico, é que passa lá de novo o clorexidina degermante e em seguida o toco, tá? Mas é preciso ele ter tomado um banho antes de clorexidina degermante. Pré-operatório imediato, preparo emocional, orientar contra a dor e náusea, orientar contra a debulação precoce, tá? Ensinar movimentos ativos dos membros inferiores, mencionar dados antropométricos, como peso e altura, sinais vitais para posteriores comparações, caminhar para realizar exames de sangue, raio-x, ECG, tomografia e outros, preparo do intestino contraindicado dias antes ou na noite anterior à cirurgia. O imediato prevenindo complicações anestésicas, né? Jejum de 6 a 12 horas ou até mais, tá? Antes da cirurgia, ou às vezes tem um preparo dias antes, né? Com dieta líquida, restrita, enfim, tá? Até o jejum total. E prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia, prevenção de complicações com relação à infecção, a pele, né? Agora também a questão da higiene pessoal, banho com germicida, clorexidina, solução de ouro, tá? 3, a tracotomia, na verdade, gente, o ideal
é ser no centro cirúrgico, certo? Porém, eu não vou te dizer aqui que, tem que ser só no centro cirúrgico, tá? Porque muitas das vezes, dependendo do hospital, ele quer que retire os pelos 2 horas antes e com um tricotomizador, que é um aparelho elétrico, não é mais com presta-barba e nem com lâmina, tá? Máximo 2 horas antes. Por quê? Porque se ferir, não tem aquele perigo de contaminar, né, de ter, né, o local, né, eu tô falando com presta-barba. Você tirar com presta-barba, fere, e aí infecta no local, e às vezes a cirurgia é suspensa por conta disso. Então, hoje é feito com tricotomizador, que é o elétrico, máximo 2 horas antes, tá? Ou no próprio centro cirúrgico, em menor área possível, com um método menos agressivo. Esvaziamento intestinal de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, laxativos são medicamentos, lavagem intestinal enteroclisma, a introdução de líquido, volume máximo de 2 ml, no intestino através do ânus ou da boca da colostomia, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal. O veneno é a aplicação de no máximo 15 ml de substância contraste radiológico, medicamento, etc., pelo reto. Remoção de joias, anéis, próteses dentárias, lentes de contato, remoção também das peças íntimas, tá certo? Ok, principalmente peças íntimas com lycra. Esvaziamento da bexiga, esvaziamento espontâneo antes do pré-anestésico, sonda vesical de demora, cirurgias em que a mesma necessite ser mantida vazia ou naquelas de longa duração, o que é feito geralmente realizado no centro cirúrgico, verificação de sinais vitais antes de caminhar para o centro cirúrgico, verificar o prontuário, exames, consentimento livre e informado, prescrição e registro de enfermagem, encaminhamento junto ao paciente, administrar medicamento para anestesia 45 minutos a 60 minutos antes do início da anestesia, manter ambientes silenciosos para promover relaxamento, vestir o paciente, camisola, gorro e propés, promover limpeza e arrumação da unidade. Período transoperatório é diferente do período intraoperatório. O transoperatório compreende desde o momento que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento de seu encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésico, transoperatório, certo? O intraoperatório compreende desde o início até o fim da anestesia, tá certo? Então, a gente vai falar muito do transoperatório, é o momento que ele pisa no centro cirúrgico até a sala de recuperação, esse é o momento transoperatório. O intraoperatório tem a ver com a anestesia, o início e o final da anestesia, tá? Tempos cirúrgicos, geralmente cai isso aqui em concurso, tá? Tem as subdivisões, tá? Desses tempos, tá? Então, depois eu posso estar abordando nas aulas. Diérese, separação dos planos anatômicos ou tecidos, para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. A hemostasia, processo que impede, detém ou previne sangramento. A exérese, realização do ato cirúrgico. A síntese, né, aproximar as bordas de uma ferida, na finalidade de estabelecer a contiguidade dos tecidos e facilitar as fases da cicatrização. Pinças, instrumentos de diérese, tesouras e bisturis. Instrumentos de hemostasia, algumas, como Halster, né, que se chama mosquito, tem elas retas e curvas, tem a Kelly também, a Cray, a Rochette e Cochin. Instrumentais de síntese, porta-agulha, fios, agulhas soltas, instrumentais auxiliares, pinças anatômicas, né? Dente de rato, fogo, etc. Instrumentais especiais, eu também tenho aqui para você, como varia de acordo com a cirurgia a ser realizada. Para a cirurgia geral, teríamos mixer, né? Ela é bem comum essa mixer. Clamps, tá? Eu não sei falar inglês, eu sou horrível, né? Pinças de campo e preensão, bacaus, Babcock, né? Colioval, Alice, etc. Exemplo de cirurgias classificadas pelo potencial de contaminação. As limpas, artroplastia do quadril, cirurgia cardíaca, herniorrafia de todos os tipos, neurocirurgia, procedimentos cirúrgicos ortopédicos, eletivos, anastomose, porta-cava, espleno renal e outras, mastoplastia, mastectomia parcial e radical, cirurgia de ovário, enxertos cutâneos, esplenectomia, vagotomia, super seletivo, sem drenagem, cirurgia vascular.
potencialmente contaminadas, histerectomia abdominal, cirurgia do intestino delgado eletiva, cirurgia das vias biliares sem êxtase ou obstrução biliar, cirurgia gástrica e duodenal em pacientes normo ou hiperclorídricos, feridas traumáticas limpas, ação cirúrgica até 10 horas após o traumatismo, colecistectomia, colangiografia, vagotomia, mais operação de drenagem, cirurgias cardíacas prolongadas com circulação extracorpórea, tá? Contaminada, cirurgia de cólon, debridamento e queimaduras, cirurgia das vias biliares, em presença de obstrução biliar, cirurgia intranasal, cirurgia bucal e dental, fraturas expostas com atendimento até 10 horas, após 10 horas, feridas traumáticas com atendimento após 10 horas de ocorrido o traumatismo, cirurgia de orofaringe, cirurgias de megaesôfago avançada, coledocostomia, anastomose bília digestiva, cirurgia gástrica em pacientes hipoclorídricos, câncer, úlcera gástrica, cirurgia duodenal com obstrução duodenal. As infectadas, cirurgia do reto e ânus com pus, tá? Cirurgia abdominal em presença de pus e conteúdo de cólon, nefrectomia com infecção, presença de vísceras perfuradas, colecistectomia por colecistite aguda com empiema também é pus, exploração das vias biliares em colangite supurativa. Tricotomia, aqui são alguns locais, claro que eu não vou falar de todos, eu vou pegar aqui um, vamos supor, cirurgia, deixa eu ver aqui, do braço. Então, eu não vou limpar só o braço, eu vou limpar essa área aqui que é maior, tá? E o braço, a axila também, a parte de trás também, tá? Então, eu vou tentar limpar tudo isso aqui, tá certo? Quanto mais, né? Então, tricotomia, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Cirurgia tireoide, que não é só o pescoço, hemitórax, cirurgia abdominal, cirurgia da coxa, cirurgia perineal, toracotomia, cirurgia do braço, cirurgia da coluna vertebral. Aqui são algumas regiões de tricotomia nas diferentes intervenções cirúrgicas. Posição da equipe médica, tá? Aqui eu coloquei bem direitinho, aqui a numeração, aqui cada um que aqui representa, tá certo? Então, eu posso ter cadeiras para os cirurgiões se sentarem, instrumentadores? Sim, posso, por que não? Elas têm que ser giratórias, tá? E adequar o tamanho, tá certo? Aqui eu tenho arco de narcose, cai muito em prova, arco de narcose, que é esse divisão do médico pro anestesista, tá? O local cardioperatório tem que ser o mínimo aberto possível, aí você tem que cobrir todo o paciente para ele não sentir frio. A instrumentadora tem que estar do lado do lado do cirurgião auxiliar e do principal, entendeu? Então, aqui, ela tem que estar, o correto, ela está de frente para o cirurgião principal. E quem é esse outro? É outro cirurgião. A instrumentadora pode ficar aqui ajudando esse cirurgião aqui na cirurgia? Não, não pode. Acontece? Acontece. Mas pode não. Se o porém pegar, é exercício legal da profissão, tá? Porque você não pode auxiliar o médico na cirurgia. Você pode auxiliar aqui, ó, nos instrumentais e dar pro médico. Aí a questão de resíduo, eu tenho que ter vários. Se for cesariana, eu tenho que ter um resíduo só para placenta. O outro só para compressa. E o outro pro resíduo, né? Que o gás suja com sangue, entendeu? Então, geralmente são uns três baldes de resíduo. Então, aqui é um outro modelo, né? Quando tem mais de 2 médicos, tá? Então, aqui ela vai depender de como fica, tá? Então, geralmente, o bisturi, ele vai ficar, né? Mais próximo da cirurgia possível, tá? A placa de bisturi, tá? Tem que estar. Não pode estar em proeminências ósseas, essa placa de bisturi, nem em locais de feridas, tá? Então, tem que estar na parte que tenha menos pelos possíveis, tá? Para aderir melhor. Posicionamento básico na instrumentadora e cirurgia geral, ok? Os materiais necessários, eu coloquei aqui alguns, aspirador, essa gás com essa listrinha,
E essa compressa, isso aqui é radiopaga, aparece no exame, né, de radiografia. Então aqui eu tenho atadura, luva, né, látex, micropore, a placa de bisturi, o gel condutor, caneta e ponta de cautério. Tem que estar estéreo isso aqui, tá? Na cirurgia. A caneta, a ponta do cautério tem que estar estéreo isso aqui, tá? Assistência de enfermagem, eu coloquei aqui algumas coisas. Preparar o equipamento ligando em tomada elétrica para testá-lo, selecionar o local da placa, colocá-la. Pasta condutora, que é o gel, o eletrodo neutro, placa, deve ser ligado de forma eficiente em toda a sua superfície em contato com o corpo do paciente e posicionado tão perto quanto possível do campo operatório. Verifique sempre o posicionamento da placa quando houver necessidade de reposicionamento do paciente ou quando houver longos períodos em que o eletrodo ativo permaneça ligado. Forrar partes metálicas na mesa. O paciente não deverá entrar em contato com partes metálicas ligadas ao potencial de terra, por exemplo, mesa de operação, suportes, etc. Isolá-los com látex. E cuidado, gente, porque qualquer coisinha pode queimar o paciente, né? Então, retirar tudo, né? Anéis, né? Tudo que tiver lycra, tá? E colocar, como eu te falei, a placa no local mais próximo à cirurgia. E evitar proeminências ósseas, tá? Superfícies ósseas e proeminências, para evitar queimadura no paciente, verificar se o aparelho está desligado, ligar o equipamento no painel, aproximar-se do pedal do bisturi elétrico, para perto do cirurgião, se necessário colocar uma compressa sobre o pedal, ou tira de esparadrapo para que não deslize no chão durante o uso. Aqui eu tenho uns tipos de anestesia, tá? Não convém nessa disciplina, porém, eu deixei aqui para vocês, tá certo? Na verdade, é a estrutura administrativa, mas eu coloquei aqui alguns tipos de anestesia que a gente pode guardar essa mensagem aqui na aula e em seguida a gente, né, aprofundar mais. Mas eu coloquei aqui como objetivo estado de relaxamento, perda da sensibilidade dos reflexos de forma parcial ou total, provocada pela ação de drogas anestésicas, também evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica, anestesia geral, né, inconsciência. Então, a geral, administra-se o anestésico por via inalatória e endovenosa, combinado, inalatória e endovenosa, com o objetivo de promover um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexo e inconsciência, devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. A raquianestesia é indicada para cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico é depositado no espaço subaracnoide, na região, né, lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa, tá? Então, o espaço subaracnoide. A peridural, anestésico é depositado no espaço peridural, ou seja, a anestesia não perfura a dura mater, tá? São as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. O anestésico se funde nesse espaço, fixa no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas. A anestesia local infiltra-se o anestésico nos tecidos próximos ao local da incisão cirúrgica. Utiliza-se anestésicos associados com adrenalina, com o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstricção e prevenir sua rápida absorção para a corrente circulatória. Só que eu vou te dizer que, na realidade, eles gostam de utilizar mais sem adrenalina, tá? Sem adrenalina, ok? Justamente para avaliar se fica sangrando ou não. Eles não gostam muito de fazer a vasoconstricção, tá? Então, você vai ver que, na prática, a anestesia local tem a com adrenalina e sem adrenalina. Então, eles vão fazer a maioria. Olha, de 99% é sem adrenalina. E é porque eu tirei isso aqui do livro, viu? Anestesia tópica. Está indicada para alívio da dor na pele lesada por feridas, úlceras e traumatismo, ou de mucosas das vias aéreas e sistema geniturinário. Cuidado de enfermagem do pós-operatório. Tem o pós-operatório imediato, o mediato e o tardio, tá? O pós-operatório inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação e perdura até sua total recuperação. Subdivide-se em pós-operatório imediato, POI, até 24 horas posterior à cirurgia. Pós-operatório imediato, após as 24 horas,
e até 7 dias depois, e tardio após 7 dias do recebimento da alta. Objetivos: identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite, pós-intubação traqueal, náusea, vômito, retenção urinária, flebite, pós-venóclise e outros, com a finalidade de restabelecer o seu equilíbrio. Papel do instrumentador na videocirurgia. Possuímos um papel dispensável na videocirurgia. É sua função chegar mais cedo ao centro cirúrgico, selecionar e avaliar as condições do equipamento eletrônico e do instrumental a ser utilizado no procedimento. É preciso inteirar-se, né, da técnica de esterilização utilizada rotineiramente pelo hospital, cuidando e até mesmo acompanhando as etapas do processo a ser aplicado ao instrumental, por ela previamente selecionado. Um amplo arsenal de instrumentos é utilizado na videolaparoscopia. Durante a cirurgia, o instrumentador deve participar ativamente dos tempos operatórios, auxiliando os cirurgiões para o melhor resultado técnico. Ao término do ato cirúrgico, a responsabilidade do instrumentador devolver o equipamento eletrônico, óptico e o instrumental em perfeitas condições para o próximo procedimento. Quando o equipamento instrumental pertence à equipe para a qual você trabalha, o instrumentador é responsável pelo seu zelo, cuidado da lavagem, manutenção, preparo e esterilização, tendo sempre a consciência do alto custo dos mesmos. Cirurgia convencional, o instrumentador passa na pista para o médico cirurgião e tem que bater um pouquinho mais forte, né, para sentir melhor, que a luva perde um pouco a sensibilidade. Aqui é uma escala, tá? Que a gente utiliza no pós-operatório. Geralmente essa escala ela é avaliada pelo enfermeiro e pelo médico, tá? E aí vai avaliar a atividade do paciente, a respiração, a circulação, a consciência e a saturação, tá? De Aldrete Crowley. A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, você vai receber um papel, né, com os dados do paciente. Lá você vai registrar tudo, quem é instrumentadora, quem é circulante, quem foi conferir as compressas. Inclusive, no final dessa aula, você vai ter 2 links que você vai imprimir esses papéis e estudar, tá? É um processo disciplinado, organizado e planejado da assistência ao paciente cirúrgico, que integra fases com finalidade de levantar e analisar as necessidades individuais do paciente. Então, fases da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. A SAEP. Então, ela vai ter a visita pré-operatória de enfermagem, o planejamento da assistência perioperatória, a implementação da assistência, a avaliação e a reformulação da assistência a ser planejada, tá? Então, quais são as 3 etapas do protocolo de cirurgia segura? O checklist de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde tem 3 momentos. A entrada antes da indução anestésica, tá? Time out, ou pausa antes da incisão, e saída, antes de o paciente deixar o centro cirúrgico. Seus elementos podem ser adequados às necessidades e realidade de cada instituição. Modalidade de culpa, tem que falar sempre disso aqui, tá? Independente da disciplina, para você entender. Eu deixei aqui uma definição para cada uma, tá? Mas vamos aqui explicar da maneira que você compreenda. Vamos lá. Você está trabalhando e aí você sabe que tem que higienizar a mão para abrir o instrumental, tá? Não é degermação, você higieniza a mão para abrir o instrumental. Só que você não higieniza a mão, você vai logo abrir no instrumental. Você está sendo imprudente. Você está atropelando as etapas, tá? Então, é uma prática de um fato criminoso, né? E a culpa é de quem age, ok? Certo? Na negligência, você pode negar a atender um paciente ou você pode demorar no atendimento. E essa demora desse atendimento faz com que o paciente complique, tá entendendo? Então, a culpa é de quem se omite, você omitiu-se a atender. É a falta de cuidado antes de começar a agir. Então, você cometeu uma falta de cuidado. Você demorou a atender ou você negou o atendimento. Ocorre sempre antes da ação, certo? Já em perícia, você não tem conhecimento e está ali naquele setor. E aí você erra, não porque você queira, mas porque você não conhece, tá entendendo? É a falta de habilidade do exercício de uma profissão ou atividade. No caso do exercício de profissão, se além de haver
a falta de habilidade não for observada uma regra técnica específica, para o ato haverá imperícia qualificada. Prontuários e protocolos em centro cirúrgico. A unidade de centro cirúrgico apresenta-se como uma unidade dinâmica e detentora de alta complexidade de procedimentos e equipamentos. A assistência de enfermagem em centro cirúrgico inclui atividades específicas e de grande responsabilidade profissional, como o preparo da sala de operação, de equipamentos específicos e do instrumental cirúrgico. O instrumental cirúrgico permite a realização de manobras impossíveis de serem executadas apenas com as mãos do cirurgião. Daí sua importância, visto que o êxito do tratamento cirúrgico é, em parte, resultado da eficiência de infraestrutura e apoio logístico oferecido à equipe cirúrgica e de anestesia. Este estudo descritivo teve como objetivo fazer levantamento de instrumentais utilizados no centro cirúrgico e contribuir e construir banco de dados para embasar discussões e condutas futuras. Ponto final para a coleta de dados. Utilizou uma planilha com dados referentes ao início e término do procedimento cirúrgico elaborado pelos pesquisadores. Então, gente, aqui, o centro cirúrgico sempre vai ter gente pesquisando, gente estudando, gente analisando, né? Você vai ter que estar já acostumado um pouco com isso aí, tá? Que vai ter gente que vai fazer até entrevista com vocês sobre pesquisas e tal. O consentimento informado é um elemento necessário ao exercício da medicina, como o direito do paciente e um dever moral e legal do médico, pois sendo o paciente dono de seu próprio interesse para decidir se prefere manter no estado de saúde em que se apresenta ou submeter-se ao tratamento relativamente perigoso, deve ser devidamente esclarecido pelo profissional que o atende. Consentimento informado. Consentimento informado representa a manifestação expressa da autonomia da vontade do paciente, ou seja, é recomendável que seja por escrita para evitarem-se maiores discussões sobre se o consentimento foi ou não dado por esse profissional, Esse foi o modo suficiente ou não. Uma das principais características do termo de consentimento do paciente é que aquele deve ser isento de dúvidas, em que os profissionais de saúde devem indicar as vantagens e os inconvenientes, ou os riscos do tratamento ou da intervenção. Essa é uma das principais regras da norma ética aplicada ao profissional de saúde, sendo garantido ao paciente o direito de decidir em relação ao que lhe é colocado como forma de tratamento, respeitando a sua capacidade e autodeterminação. Atenção! Quando o Código de Ética determina a manutenção do sigilo profissional, vale lembrar que as ocorrências anestésicas cirúrgicas devem ser registradas pela enfermagem e pelo anestesista, considerando que erros acontecem, mas silenciar o erro é crime, de conspiração do silêncio, o qual decorre de responsabilidades solidárias, passiva ou ativa e falsidade ideológica. E o objeto jurídico é a incolumidade do indivíduo, entendida aqui como a proteção da pessoa com a tutela da vida e a abrangência à integridade física e psíquica. Falando sobre o campo de direito, refere-se que são considerados crimes deixar de alertar sobre as periculosidades do serviço a ser prestado, fazer afirmação falsa, enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço e garantia de produtos ou serviços, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, bancos de dados, fichas e registros prontuários. Assistir os filmes História da Segurança e Medicina do Trabalho, tá? O Operário e o Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Imprimir o material para estudar. Gente, esses dois links aqui é top de linha, tá? Um é o gasto de sala e o outro é a sistematização da assistência de enfermagem. Esses dois papéis, a circulante de sala tem que estar registrando tudo. Então, é importante, tá? Você conhecer a papelada. É esses dois papéis que você vai manusear dentro do centro cirúrgico, são esses dois. Mas se você tem que dominar para não chegar voando. Quando eu fiz o meu curso de instrumentação, nenhum professor, me desculpe, mas nenhum professor me orientou sobre esses papéis. Então, eu vim conhecer dentro do centro cirúrgico. É muito mais complicado. E quando você conhece os papéis antes de ir para um centro cirúrgico, você fica mais familiarizada,
as referências, tá certo? Aqui é o meu canal Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Faz parte do movimento dos ativistas, o movimento nacional, o movimento voluntário, tá? Quem quiser fazer parte, só falar comigo. A atividade aqui, gente, que eu mostrei para vocês, é só mesmo para vocês treinarem o que seria um EPC, o que seria um EPI ou o que não se enquadra, tá? Exemplo, extintor de incêndio, o que é que seria? Atenuador de ruído, pia de higienizar as mãos, será que deles são EPI? Podem ser diferenciados, um é EPI, o outro é EPC, o outro não se enquadra. Sistema de ventilação, cones de sinalização, placas de sinalização, EPI, EPC ou não se enquadra? Luva, cinto de segurança, máscara, EPI, EPC ou não se enquadra? Gorro cirúrgico, touca cirúrgica, óculos de grau, EPI, EPC ou não se enquadra? Óculos de proteção, escudo facial, avental de proteção, EPI ou EPC ou não se enquadra? Corrimão de escada, chuveiro lava-olhos, fita de sinalização zebrada, EPI, EPC ou não se enquadra? Tá, gente? Então, aqui, né, a finalização da aula, eu espero ter ajudado vocês, tá? Então, cenas para os próximos capítulos, eu espero ter transmitido um pouco a mensagem, ter dado uma ideia bem branda. Claro que lá nos tempos cirúrgicos tem muito mais coisas do que só diérese, hemostase, exérese e síntese, tá? Tem cirurgias que são abertas, cirurgias que são fechadas, tá? Então, cenas para o próximo capítulo a gente aborda, tá? Até mais!